a ministrar no nosso coração. Porque quando aconteceu isso, os conselheiros do rei deram um conselho para o rei Assuero. Falou assim: rei, o senhor vai ter que tomar atitude, porque se esse comportamento, essa atitude de Vaste, que era a rainha lá, espalhar por aí, não vai ter grandes problemas. As mulheres também vão desprezar de forma semelhante os seus maridos. Isso vai gerar um desrespeito e uma discórdia sem fim. Está lá no livro de Esther 1:18. Rei, nós precisamos tomar uma atitude. Essa mulher não está cumprindo com aquilo que o senhor ordenou. Ela deve ser deposta. Amados, da mesma forma que a igreja, a esposa de Cristo, quando ela não cumpre com o seu chamado, a sua vocação, ela está em disfunção daquilo que é o seu chamado. Ela não serve para ser essa nação santa, esse povo eleito. Quando ela está descumprindo com aquilo que é o chamado de Cristo, ela também está destituída das suas funções. Vocês entenderam isso? Em Mateus 28 fala que Cristo nos trouxe uma ordem que todo mundo conhece, que é a grande comissão. Ide por todo mundo, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Dentro disso, para que nós possamos não ser essa igreja sem disfunção das nossas vocações ministeriais, eu quero fazer uma pergunta para a sua vida hoje, para você meditar hoje, nessa manhã. Qual de fato a parte que me cabe para o cumprimento dessa grande comissão que foi outorgada por Cristo Jesus? Amado, qual que é a minha parte disso? Cristo me deixou uma comissão, Cristo me deu uma ordem para que eu possa cumprir, um chamado, uma vocação. Qual a minha parte nessa grande comissão? De ir e fazer realmente discípulos de todas as nações, como ele mesmo falou, vão e façam até a minha volta. Para que a gente possa ter uma atitude coerente, reveladora, como Mordecai entendeu o momento na vida dele e fez Esther entender também o seu. Eu quero destacar aqui nesse texto do livro de Esther, que eu falei que eu ia usar ele como argumentação dessa meditação, três atitudes da nossa vida que são importantes para que nós possamos cumprir com o nosso chamado e vocação. São coisas que eu quero falar que eu tenho feito na minha própria vida. É um desafio para mim hoje isso aqui. Essa palavra não serve só, eu não estou trazendo só a igreja. Estou trazendo essa palavra para dar continuidade ainda na minha vida. Eu não falo que eu tenho todas essas atitudes. A primeira delas, a primeira atitude que nós devemos ter, como essa esposa eleita, comissionada e vocacionada por Deus, a primeira atitude é sair do nosso comodismo. Versículo 1, quando soube Mordecai tudo que havia se passado, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Amado, quando Mordecai sobre aquela situação, aqui a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, tirou a sua vestidura e colocou pano de saco e cinza. Você sabe o que é pano de saco e cinza para o povo judeu? É luto. Quem respondeu luto está certo. Mas também para o judeu isso significa protesto social. Boa. Protesto social. Mordecai estava protestando em relação àquela situação que a sociedade judaica estava vivendo naquele momento.
O interessante é que quando a gente está ali no contexto, a gente vê Esther tomar uma atitude pelas necessidades básicas do seu primo. Ela fica sabendo que ele está lá de pano de saco, e o que ela faz? Manda roupa nova para ele. Ó, Mordecai, peraí, dá umas camisas novas aqui, ó, Yves Saint Laurent, eu vou comprar, agora estou no palácio aqui, vou te dar roupas novas, de grife. Qual foi a atitude de Mordecai? Não é isso não. Não é isso que eu quero de você. Sabe o que Mordecai queria? Sensibilizar Esther de algo muito mais importante. E para isso ele até enviou uma cópia do decreto para ela. Sabe o que Mordecai estava sensibilizando Esther? É para que ela tivesse misericórdia em favor do seu povo. No entanto, podemos notar aqui que num primeiro momento não foi essa a reação dela. Ó, primo, já entendi tudo. Negativo. Qual foi a resposta dela? Ó, primo, seguinte, quem entra na presença do rei sem ser chamado, o rei mata essa pessoa. A primeira reação nela foi pensar assim: peraí, para eu pedir misericórdia a esse povo, provavelmente eu vou morrer. Se você procurar hoje no dicionário a palavra comodismo, a definição de comodismo é estado daquele que apenas cuida de si, indiferente a tudo mais. É aquele que cuida somente de si mesmo. E o interessante é que Mordecai então vai falar com ela e fala o seguinte: ô Esther, você não está entendendo. Não pense que porque você está aí no palácio do rei, não pense porque você está aí diante do rei, você vai se salvar, minha amada. Não pense que você está achando que está com essa proteção do faraó aí, você está livre dessa situação. Eu quero te falar o seguinte, minha prima: se você não fizer isso, pode crer, Deus vai trazer livramento de uma outra parte. Mas o que eu quero falar para você, e eu falo também a essa igreja nessa manhã, é porque você entenda, se não foi para esse momento, para esse contexto, que Deus te colocou onde você está. Portanto, não fique calada, mas intervenha através diante do rei pelo seu povo. Da mesma forma, nós não podemos ficar de braços cruzados e contemplarmos de forma apática as pessoas que hoje muitas vezes estão indo para o inferno sem o conhecimento daquele que um dia pode livrar elas da morte. Eu tive essa experiência recentemente, como eu comentei aqui com a igreja, ali no Pampulha, quando aconteceu lá daquela menina de 11 anos. Eu acolhi a mãe ali, uma situação imensa de desespero, algo horrível. O que a gente faz nesse momento é chorar junto com a pessoa, não consegue trazer, mas a gente sabe que mostrar a ela quem realmente pode dar conforto não somos nós, somente Deus. Somente aquele que passou por uma tamanha dor poderia consolar o coração daquela mulher. E mais, assim como Mordecai, nós devemos ser também atuantes em defesa dos menos favorecidos, de forma a diminuir ou até erradicar de toda forma a desigualdade social. Ele fez um protesto social por conta daquela situação. Ele não pensou só nele, ele pensou em todas as pessoas que seriam aniquiladas. No livro lá de Marcos 6:3, nós temos o episódio de Jesus ali com relação à multiplicação dos pães, como mesmo nós já falamos aqui por diversas vezes. Jesus, quando viu aquela multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão por aquela multidão. Enquanto seus discípulos estão lá pensando na forma que eles vão se alimentar e vai repartir aquele pão, aqueles 5 peixinhos ali, já pensou, não dá nem para limpar o peixe, não vai ter que pegar com cabeça e tudo, tão pequeno que é a situação. Quando eles estão ali nos mínimos detalhes, Cristo vem com outra palavra para eles: dai vocês mesmos de comer, dai vocês mesmos. Jesus teve compaixão por aquela grande multidão. Esse foi o diferencial.
Foi isso que fez multiplicar aquele alimento, a compaixão que ele tinha por aquelas vidas. E ele ensinou isso aos seus discípulos. Durante a caminhada do povo de Israel no deserto, Moisés advertiu por várias vezes que o povo como eles deveriam proceder em relação ao seu alimento diário, a porção diária que Deus estava mandando ali do maná e das cordonizes, né? Mas a gente sabe assim, as coisas que aconteceram. Pessoas que tentaram guardar daquele maná de um dia para o outro, o que aconteceu? O pão ficou embolorado, ele se perdeu aquele alimento. Da mesma forma, infelizmente hoje muitas pessoas estão morrendo devido ao fato de nós cristãos estarmos em disfunção quanto ao nosso propósito divino para as nossas vidas. Como assim, Ricardo? Estamos retendo algo que foi feito para repartir. Estamos retendo na nossa vida algo que foi feito para repartir. Como aquele jovem rico, ele quis reter, né, aquela riqueza que ele tinha na mão, sendo que é algo que Deus falou assim: vai lá e dá aos pobres, reparta. Aquilo que eu te dei é para ser repartido. Mas muitas vezes, quando nós queremos, né, dar esse pão para os nossos irmãos ou os nossos amigos, nós já damos esse pão de uma forma embolorada, já perdida. É um alimento estragado que muitas vezes nós estamos dando aos outros. Por favor, meu amado, que nessa manhã nós possamos compreender aquilo que Cristo nos comissionou, naquilo que Ele tem te dado, naquilo que Ele tem provisionado na sua vida, seja qual seja esse recurso, se é o financeiro, se é o intelectual, né? Se é a multiplicidade da saúde na sua vida, seja o que for, meu amado. Deus trouxe algo na sua vida, Deus te instruiu, Ele te comissionou algo, e que você sabe, aí onde você sabe desse potencial. Por favor, pelas misericórdias de Cristo, reparta aquilo que Deus fez com você. Saia desse comodismo, não seja uma pessoa egoísta, ao contrário, seja uma pessoa altruísta, aquele que pensa realmente nas pessoas. Amém? O segundo ponto, segunda atitude que eu quero destacar nesse texto aqui, para que a gente possa compreender da nossa vocação e chamado, e isso é muito importante, não pode ser desprezado, né? Assim como tem essa questão do comodismo, é a nossa vida devocional. O cristão vocacionado, ele tem uma vida devocional. Versículo 16 fala o seguinte: Esther, vai e ajunta todos os judeus que estão em Suzã, jejuai por mim, não comais, não bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei se perecer, pereci. Ela já não estava mais pensando nela mesma, ela já estava assim, já pensando no mal que poderia acontecer com ela, mas ela ia cumprir com aquilo que Deus tinha chamado para a vida dela. Esther convocou todo o povo judeu, inclusive as suas criadas, para interceder pela vida dela, durante 3 dias e 3 noites, né? Eu acho que isso aqui é para nos fazer lembrar dessa ressurreição de Cristo na nossa vida. Amada, a ressurreição de Cristo é esse jejum e oração na nossa vida. O jejum e a revelação revelam essa nova natureza de Cristo em mim. Você sabe o que ela está falando ali, por 3 dias e 3 noites? É lembrar dessa ressurreição de Cristo na minha vida, dessa nova natureza que eu tenho. Somente aquela pessoa que nasceu de novo tem uma vida devocional diante do Senhor. O jejum ministra na nossa vida esse enfraquecer da minha velha natureza. O jejum faz mortificar em mim os desejos e as vontades humanas. Em contrapartida, ele fortalece a condição da nova natureza de Cristo em mim. Como, Ricardo? Sujeição, submissão. É isso que o jejum ensina em mim. Por isso, escreve isso que eu estou te falando. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira espiritualidade no exercício do ministério está no jejum dos nossos desejos e vaidades pessoais. Essa é a verdadeira espiritualidade que Cristo nos ensinou.
que disponibiliza os nossos recursos a atender o pobre e o necessitado. É a ação do pão ao faminto, a liberdade ao que está preso e oprimido, para que saibam que há um Deus no céu e que aquele que tem uma família também aqui na terra. É isso que o jejum impregna nas nossas mentes e deve fazer nas nossas mentes. Quanto mais forem as nossas necessidades, quanto mais nós atendemos para as nossas necessidades, vou repetir de novo, quanto mais nós nos atermos às nossas necessidades, menos tempo nós teremos e daremos atenção o repartir com os nossos irmãos. Menos tempo nós teremos com as outras pessoas. Por outro lado, a oração nos revela essa intimidade com Deus, acessar a sua mente, compartilhar os nossos anseios e ansiedade, expressar, além da nossa dependência, também a nossa fé nele e no compromisso da sua palavra. Filipenses 4:6 fala o seguinte: não devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Quando Jesus está ali, em certa ocasião, quando Jesus está ali com o menino endemoniado, está lá em Marcos 9, e está ali tentando ver se salva aquele menino e tudo. Jesus fala uma coisa ali para os seus discípulos, para as pessoas, porque os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Aí vem Jesus e expele os demônios. E aí Jesus fala o seguinte: essa espécie só sai pela oração e jejum. Amado, o que Jesus está falando é o seguinte: aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. É impossível o demônio resistir à nossa comunhão diária com o Senhor. Entendeu? Aquilo que Jesus falou assim: isso aqui é impossível sem oração e jejum. Ele está falando o seguinte: é impossível que o diabo aguente tamanha comunhão com o Senhor. Era isso que ele estava falando. Não era metodologia. Jesus não estava falando sobre metodologia, ele estava falando sobre a comunhão com o Pai. Isso era impossível do diabo aguentar ou resistir. Portanto, submetem a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mas a fragilidade daquele pai que afirma assim, Jesus chega para ele e pergunta, ele fala assim: olha, tudo é possível ao que crê. Não é verdade? Ele falou assim: Jesus, aumenta a minha fé. Tudo possível ao que crê. A questão não era que Jesus tinha poder, não era somente que a questão que estava sendo levantada ali, não era o poder de Jesus para curar aquele menino. Lembra lá quando ele está lá na casa de Pedro, está descendo, falou assim: para mostrar para vocês que eu tenho poder para fazer esse cara aí descer dessa cama, perdoar tão seus pecados. Para mostrar que eu tenho poder para perdoar, levanta-te e anda. A questão ali também com relação a esse menino não era com relação à cura, mostrar o poder de Jesus para curar aquele menino, não era isso somente, mas mostrar que ao Pai essa fé que transporta montanhas, mostrar essa fé, que nós precisamos cultivar essa fé, mostrar ao Pai que Jesus era esse que tinha poder tanto para curar quanto para livrar aquela enfermidade. Quem crê com sinceridade de coração não imporá limites ao que Deus pode fazer. Por isso que Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Esther buscou orientação. O que Esther estava fazendo era buscar orientação, direção de Deus em relação àquela situação. E de tal forma, que ela buscou essa presença. O que acontece? Deus vai lá, incomoda o coração do seu marido, o rei, e faz o rei lá procurar lá nas suas crônicas, lá nos seus relatos, um feito que Mordecai fez.
Um dia lá, Mordecai, nas imediações do palácio, fica sabendo da conspiração para matar o rei, e ele vai e fala isso com o rei. E agora lá, Deus levanta ele de um sono à noite, faz ele lembrar dessas coisas e fala assim: nossa, o que eu tenho que fazer com esse